Abra sua Bíblia em 1 Samuel, solta a tela aí, meu queridão Vitor. Gente, não tem só gente boa na Bíblia não, gente. Tem também os sujeitos que eu vou te falar uma coisa. Na mensagem de hoje, eu vou falar num desses homens que são, me perdoa a expressão, verdadeiras topeiras. Esse cidadão, até no nome, o nome já denunciava ele. O nome dele era Nabal, que significa, no hebraico, tolo, insensato. Mas, Elma, isso não era por conta de um desconhecimento ou limitação intelectual. Não. Ele era tolo moralmente. A palavra Nabal no hebraico é realmente isso. Por isso que aquele salmo, existem 2 salmos até com a mesma expressão. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. No hebraico é, disse Nabal no seu coração, não a Deus. Eu às vezes fico pensando se o salmista pensou em Nabal. Mas você deve estar estranhando o tema da mensagem. Por que eu entendo que 1 Samuel 25 fala sobre a morte e o quanto ela é uma unanimidade? Porque, curiosamente, o capítulo 25 começa no versículo 1, falando da morte de Samuel. Eu às vezes fico pensando, gente, o seguinte, com todo respeito, Senhor, mas uma pessoa com um currículo, uma vivência, uma história de Samuel, assim, eu repito, estou falando com reverência diante do Senhor, merecia mais do que um versículo para falar da sua morte, né? Mas a morte é uma unanimidade. Certa feita eu li uma história, não deu tempo de averiguar a veracidade, já faz algum tempo que eu li, de que Alfred Nobel, certa feita, um europeu, se não me engano, da Suíça, estava lendo o seu jornal numa determinada manhã, Jobinho, e ele viu no obituário, sabe o que é obituário? Olha só, agora eu fui lá atrás agora, né? Aquelas notas fúnebres. Ele leu, faleceu Alfred Nobel. Claro, Roberta, que aquele era um homônimo dele, alguém que tinha o mesmo nome. Mas diz a história que ele parou para pensar. Cara, e se fosse eu? O que eu iria deixar de legado? Alguém que desenvolveu o princípio ativo da dinamite, alguém que desenvolveu pesquisas, palestras diversas.
E aí ele então desenvolveu e criou uma fundação para homenagear pessoas que se destacaram nas mais diversas áreas do conhecimento. Daí, não sei se é todo ano ou vez por outra, tem o famoso Prêmio Nobel. Li também, citando aqui de memória, né, algo da biografia do Alberto Santos Dumont, brasileiro. Natural, se também não estou enganado, da cidade de Santos, litoral paulista. Há uma discussão com os americanos, mas como não tem nenhum americano aqui, eu posso cravar que ele foi o inventor do avião. Mas diz a história que quando ele viu os aviões sendo usados na Primeira Grande Guerra, ele foi tomado de uma depressão tão grande que ele se suicidou. O que é a vida, gente? Samuel fez tanta coisa, e a Bíblia diz um versículo só: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Assim. O narrador foi escrevendo, para não perder o foco daquilo que estava acontecendo. Ele disse: Samuel morreu. Para Nabal, tem mais versículos, 36 até 44. Mas vamos ler 36 a 38. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O cara rico fez um banquete de rei. Você imagina isso? O seu coração estava alegre, e ele bastante embriagado. Ele deve ter falado: caramba, é o melhor dos meus dias. Por isso, ela não lhe contou absolutamente nada até o amanhecer. Você ficará sabendo do contexto da história. Ela era a Abigail, sua esposa. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito. Olha que coisa. O John MacArthur arrisca de que ele teve um AVC, acidente vascular cerebral. E ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Eu entendo, queridão e queridona, de que esse texto está falando da morte. Porque não importa se você é um cara piedoso como Samuel, ou você é um cara louco como Nabal, a morte vai lhe alcançar. Agora, o que acontece e que nos é registrado em 1 Samuel 25, entre essas duas mortes, Bárbara, Davi, é aquilo que determina o que de fato importa na vida. Davi quase perde a cabeça por causa de Nabal. Eu ouso dizer que Davi quase tem o mesmo fim de Nabal. Mas aí Deus coloca no caminho de Davi uma mulher chamada Abigail, que vai ser uma intercessora. Intercessora de quem? Intercessora de Nabal.
Como que as coisas acontecem, amados? Como que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a recuperarmos o nosso juízo? Ele não está aqui não, né? O João Marcos, seu irmão. Aquela história que ele contou é boa, cabe aqui. Ele passa de manhã para o trabalho, vê dois homens que já haviam passado a noite toda só no goró, brigando. Brigando não. Um estava a ponto de, já tinha dado duas ou três bordoadas, já ia dar a última. João Marcos franzininho, igual Pedro. Chega atrás do cidadão e fala, rapaz, faz esse negócio não, rapaz. Que isso? Correu risco, hein, gente? Aí disse que o cara parou. Verdade, né? Caiu em si. Aí depois o cara que estava lá meio quase que morreu, obrigado, você salvou minha vida. Você não sabe o impacto de uma palavra. Abigail, me encanta Abigail. Abigail foi essa mulher de um louco. Todas as vezes mais tarde, você que gosta de curiosidade, 1 Samuel 27, 1 Samuel 30, 2 Samuel 1 e depois em diante, todas as vezes que Abigail vai ser registrada, vai estar Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Até quando vai falar dos filhos dela com Davi, que ela teve filhos com Davi, vai dizer, fulano, fulano, filhos de Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. É emocionante, amados, saber que embora a morte seja uma unanimidade, Deus nos livra de situações embaraçosas. Olhe para mim, ao longo do nosso caminho, com pessoas como Abigail, que é uma representante que aponta para o próprio Senhor Jesus. Aquele que disse lá em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu peço por estes. Eu peço por aqueles que haverão de crer em Ti. Eu oro. Abigail, ela abre mão do seu conforto para correr risco, para defender um crápula. Se fosse defender marido bom, todo mundo ia falar, que legal, o cara era gente boa. Mas para defender um Nabal. Mas ela não desonrou a Nabal. Eu sei que tem uns engraçadinhos que falam, mas depois Davi casou com ela. Casou com ela porque ela era viúva. Viúva. E todas as vezes, eu vou repetir, que aparece o nome de Abigail, vai dizer o quê? Viúva de Nabal, o carmelita. Esse texto é incrível. Vamos lê-lo aqui? É longo, mas você não vai dormir. Se dormir, o Espírito Santo vai te acordar, ou a pessoa que está do seu lado vai ter esse poder também. Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem, Maom, que tinha suas propriedades no Carmelo. Carmelo não era aquele monte de Elias, não, tá ok? Era uma cidade de Judá, onde Saul havia erguido um monumento em sua homenagem. Está lá em 1 Samuel 15. Era um homem muito rico.
Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, aproveitando a lã delas. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Era descendente de Calebe, justamente por isso da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi. Quando Davi no deserto ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado. Preste atenção, quantas vezes vai aparecer essa saudação: paz para você, paz para sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença. Olha que delicadeza, gente, que Davi está tendo. Porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, olha que coisa linda, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi. Segura aí na cadeira, gente. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele vai chamar Davi do mesmo jeito que Saul chamava ele, filho de Jessé. Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar, preste atenção no pronome pessoal, o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. Aí a delicadeza acabou, gente. Para tudo. Cada um cinja a sua espada. E também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor. Olha que imagem linda, muro ao nosso redor. Eles nos defenderam, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno. No hebraico é filho de Belial, endemoniado. E não há quem consiga falar com ele. Abri um parênteses rápido, me lembrei de Esther. Mardoqueu mandando aquele recado para Esther, não é? Olha, você acha que só você vai se livrar se esse plano de Amã der certo? Será que não é para este tempo que você foi levantada como rainha? É a mesma fala. Pense bem e veja o que pode fazer. 18. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho,
5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Pode parecer muita coisa, mas para o que Nabal tinha, era troco. Nabal não queria nem perceber isso daqui. Pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Tem uma curiosidade do hebraico aqui, que eu sei que é meio grotesca, mas as minhas irmãs vão me perdoar. No hebraico, todos aqueles que urinam na parede. Ele não ia deixar nenhum homem ou menino vivo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos pés de Davi e disse: minhas irmãs, preste atenção nisso. Meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que essa sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, a tolice o acompanha. Eu, porém, essa sua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor mandou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Como nós precisamos de Abigails hoje no Brasil. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Esse é o presente que essa sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor seu Deus. Porém a vida de seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. Percebe a sutileza? Abigail está falando de funda. Para que Davi se lembrasse daquilo que aconteceu quando ele enfrentou Golias com uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, ela reconhece isso. Então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a meu Senhor, então lembre-se dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: olha só, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue, de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail
o que esta lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi o seu pedido. Abigail voltou para junto de Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele bastante embriagado. Por isso ela não lhe falou, não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer. Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu dentro do peito, ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que eu recebi de Nabal e livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a própria cabeça dele. Então Davi mandou um recado a Abigail, dizendo que desejava tomá-la por mulher. Os servos de Davi foram até Abigail, no Carmelo, e lhe disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua mulher. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que essa sua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se dispôs imediatamente e montou seu jumento. E ela, acompanhada pelas 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também havia tomado por mulher Ainoã, de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim. Que Deus seja digno de receber entre nós reverência e atenção à sua palavra. Dando um clique, meu queridão, a nossa vida é uma dádiva de Deus. Por isso não temos o direito de estarmos vivos. É graça. É graça. A vida é um presente. Nesse texto, com personagens tão fortes como Samuel, que morre, uma nota lacônica, como Abigail, a mulher inteligente, sábia, de um sujeito mau, grosseiro, chamado Nabal, e Davi, que quase incute num erro sem tamanho, por querer fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o texto. Esse é o texto. Eu separei esse texto em 2 blocos. Já foi lido o texto, mas para você me acompanhar didaticamente. O louco Nabal e a sábia Abigail. E a segunda porção são os registros da morte de Samuel e da morte de Nabal. Queridão, deixando o primeiro ponto aí, queridona, os homens ricos deste mundo, como Nabal, confiam apenas em seus bens e riquezas. Alguns irmãos aqui e irmãs trabalham com pessoas ricas. A maioria deles são arrogantes e pensam apenas nas coisas terrenas. O Salmo de número 17, 14, diz que os homens deste mundo têm cuja porção apenas esta vida. Apenas nesta vida. Assim como Nabal, queridão e queridona, existem muitos em nosso entorno que são tolos. Olhe para mim, tolos. Apenas isso. Eu até costumo pensar que em relação ao dinheiro, Nabal era o que Saul era em relação ao poder. Nabal não era tolo no sentido de ser uma pessoa boba, simplória, mas ele era corrupto, ateu e materialista. A vida de Nabal, bem como a vida de muita gente que está por aí, em nossa cidade, era determinada pelo que ele tinha. Lucas 12, Jesus conta a parábola do rico insensato,
que chega a dizer o seguinte: já sei o que eu vou fazer. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma, porque não tinha ninguém para compartilhar: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Só que ato contínuo, no mesmo texto, diz que à noite o Senhor aparece para esse cidadão, esse Nabal do Novo Testamento, dizendo: louco, Nabal, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? É o Salmo 14:1, diz o insensato, diz o Nabal no seu coração: não a Deus. Mas nessa mesma passagem, queridão e queridona, se liga no que eu vou dizer. Aparece Abigail, uma mulher marcada pela sabedoria na mente e no trato. Abigail, amados e amadas, sem sombra de dúvidas, poderia ter sido homenageada por Salomão, em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. Porque a despeito de Davi ter sido generoso junto com seus homens, proporcionando uma escolta de defesa aos servos de Nabal, porque, amados, ter 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, sem ter um exército, por menor que seja, era um risco que Nabal estava correndo junto à sua vizinhança. Ele que estava ali ao sul da cidade de Hebrom. Davi, usando algo que era próprio da cultura da época, protegeu aquele rebanho, aqueles homens, aqueles pastores, aqueles servos. E agora seria a hora de uma devolução, de uma retribuição. É o chamado pacto da boa vizinhança, ou o princípio caro à tradição judaica e oriental da hospitalidade. Por isso que Davi chega e impõe, estabelece aquilo que eu chamei de Instituto da Hospitalidade, que vai ter ecos até no Novo Testamento, né? Em Hebreus 13:1 e 2 diz: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos. No grego tem uma curiosidade muito interessante, porque hospitalidade tem a ver com xenofilia. Amigo de gente estranha, de estrangeiro, que é o contrário de xenofobia, que é repulsa dos estrangeiros. Abigail, amadas e amados, ouviu a atitude do que o servo havia lhe falado, de que Nabal, quando recebeu essa visita, e era uma visita, amados, eu até destaquei para vocês aqui, versículo 6, paz para você, paz para sua casa, paz para tudo que é seu. Em hebraico foi shalom, shalom, shalom. E pediu alguma coisa. Davi, pelos esses 10 rapazes, diz o seguinte, versículo 8, por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Amados, olhe para mim. Davi poderia exigir, poderia ir com uma escolta armada, poderia pleitear algum, mas Davi quis chegar como crente chega. Crente não chega batendo, derrubando a porta. Crente diz, por favor. Crente, quando alguém pisa no seu pé, ele é que pede perdão. É gente pacífico.
Na minha Bíblia diz, na sua também diz, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente tem que ser da paz, amados. Paz para você, paz para você, paz para você. Agora olhe para mim, queridão e queridona, Iago, meu amigo, nem sempre quando você é desse jeito, você vai ter uma devolutiva da mesma forma. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, amados, nós vamos dizer paz para você, paz para você, paz para você, mas as pessoas vão estar preparadas para guerrear. Ainda mais numa sociedade como a nossa. Hoje em dia está difícil, amados. Hoje em dia o negócio está difícil. A pessoa, ela quer porque quer criar um caso com a gente. Às vezes eu vejo, pô, você quer brigar por quê? Eu não quero brigar. Não, eu não quero brigar. Calma, calma, calma. Nós precisamos ser mais Abigail do que Nabal. Abigail era uma nobre mulher que conheceu o seu chamado singular, o seu design divino. Abigail é uma apaziguadora. Atenção, meus irmãos solteiros, por favor. Orem a Deus por uma Abigail. Porque eu só vou citar Provérbio de Salomão. Provérbio 18:6. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Abigail falou o seguinte: eu vou caprichar num presente. Que eu já disse que não era muita coisa em relação ao que ele tinha. Mas ela foi. Dá para lembrar o que ela separou, gente, naquele bornal ungido. 200 pães. Eram 600 homens. Deu uma briguinha lá, mas vamos deixar isso daí para lá. 200 pães, porque a gente não sabe também o tamanho do pão, né? 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos. Provérbios 21:14. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Queridão, queridona, quer acabar muitas vezes com uma guerra em casa? Manda um presentinho. Manda um presentinho. Prepara alguma coisa. Abigail tinha a confiança do seu marido. Embora o que ela fez não tenha tido conhecimento dele, mas o que ela fez para proteger o seu marido. Porque foi Deus que matou Nabal. Mais um provérbio de Salomão, tome nota, 31:11-12. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, e ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. Já tive uma conversa com o pastor sobre isso, que queria colocar Abigail como uma esposa insubmissa. Eu defendi, não convenci, mas defendi que o princípio da submissão bíblica não é uma submissão cega. Não sei se está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, em Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor.
Ela não foi insubmissa, ela foi sábia. Porque ela honrou o Senhor e o ungido do Senhor, que era Davi. Ela deu a Nabal o nome que de fato ele tinha, homem maligno, filho de Belial. Mas ela entrou na história, mesmo casada com Davi, como a viúva de Nabal carmelita. Vitor, Max, eu fiquei pensando, falando, meu Deus, será que eu uso esse exemplo, entro nesse princípio, ou uma outra voz dizia, é fria e é fria. Mas eu preciso falar. A mulher que é casada com o Nabal, um tolo, um incrédulo, um ímpio, não é obrigada a segui-lo e a servi-lo naquilo que afronta a Deus. Porque a submissão dela é como ao Senhor. Eu vou rasgar o verbo com vocês. O Nabal da vida faz uma proposta para a mulher que ele quer participar de uma relação com outras mulheres. Ela vai ser submissa em aceitar tal coisa? Não. Abigail é mulher de princípios. Vou contar um outro exemplo. Não foi aqui da igreja não, então não adianta ficar olhando um para o lado do outro não. A mulher era casada com o Nabal, que dizia, não quero que dê dinheiro na igreja. Ela falou, tudo bem. Mas ela tinha um valor para a compra. Ela ia fazer a compra e economizava, mas não economizava assim de faltar comida em casa. Ela trocava de marca. Sabe aquela coisa de trocar de marca e sobrar uns centavinhos? Sobravam uns centavinhos aqui, uns centavinhos ali. Era o valor que ele dava para a compra. E ela usava o valor sobressalente, que não era um grande valor, mas era um valor do coração dela, para a obra de Deus. Eu sei que tem gente aqui que vai dizer, oh, que absurdo. Não. Não. É difícil, amados. É difícil porque a gente não está acostumado a lidar com Abigail. A gente está acostumado a lidar com mulher briguenta. A gente está acostumado a lidar com mulher que bate no marido. A gente está acostumado com mulher que quer falar mais alto, que quer mandar. Tem mulher aí, gente, que é um perigo. Eu corro. Mas quando a gente olha para o texto, para uma mulher apaziguadora, que toma iniciativa, que fala a verdade, que enfrenta a situação, que se expõe, mas de maneira correta, sóbria, a gente não está acostumado com isso. Mulher que dá na mesma moeda, ele me trai, eu traio também. Mulher que está doida para se divorciar, para poder sair com o garotão. E isso a gente convive. Mas o padrão da Bíblia é lá no alto. Essa mulher salvou a vida do seu marido e salvou a vida de Davi. Davi várias vezes disse para essa mulher, você é bendita. Você é bendita porque eu ia fazer uma coisa séria. Eu ia acabar com a raça de Nabal e de todos aqueles que urinam de pé. Todo do sexo masculino. E eu vou ser rei, mas eu não posso ser rei depois de uma carnificina. Davi era um homem guerreiro, amados, mas Davi não matava ninguém. É interessante, olhe para mim, que Davi havia acabado de sair de En-Gedi, onde ele vai proteger a vida de Saul. Poderia ter matado, mas não fez. E agora ele quer matar Nabal. Então quer dizer, para Saul ele afinou, para Nabal ele quer falar grosso. Mas quem colocou o juízo na cabeça de Davi? Abigail.
Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça, preste atenção, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Spurgeon disse que coisa abençoada é quando nas horas de crise o Deus de toda graça tem o prazer de interpor-se para nos livrar de cometer certo pecado no qual quase caímos. Nossos passos estavam bem próximos de escorregar, mas naquele momento o Senhor nos enviou um mensageiro angelical, assim como Abigail veio a Davi. Davi foi desarmado em sua fúria, foi acalmado no seu senso de vingança. Provérbios de Salomão 9:9. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Provérbios 17:10. Uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chibatadas no insensato. E Provérbios 25:12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvido atento. Que aprendamos com Abigail. E que aprendamos com Davi também, que ouviu, soube ouvir. O que seria rei se curvou diante de uma mulher e a chamou de bendita. Versículo 32. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as próprias mãos. A minha última fala vai nessa direção da morte de Samuel e de Nabal. Samuel morre e é recolhido pelo Senhor. Versículo 1 diz que ele foi pranteado, ele foi sepultado na sua casa. Lembro-me do capítulo 1 de 1 Samuel, que o pai dele, Eucana, sua mãe, Ana, receberam de Deus a promessa em Siló, voltaram para Ramá, e ali Ana concebeu, deu à luz ao pequeno Samuel. Ele teve a honra, Mateus, de ser sepultado na sua cidade natal. Em Ramá tudo começou e agora em Ramá tudo está terminando. Deus tem prazer, amados e amadas, na morte dos seus. Que você tenha e eu tenha um fim como o de Samuel. Que quando chegar, amados e amadas, o nosso dia, nós simplesmente morramos. Sem qualquer pendência. Samuel foi um homem falho, sim. Mas seu coração era piedoso diante de Deus, foi o último dos juízes, foi o primeiro dos grandes profetas. No cânon hebraico, Samuel é o primeiro livro, é um dos livros dos profetas. Não é o primeiro, porque Josué, Juízes, Samuel e Reis.
Samuel está na categoria de grandes homens, mas morre e é sepultado. Ao final do capítulo, amados e amadas, nós temos a morte de Nabal. Nabal era um bêbado. Nabal morre, me perdoa a expressão, depois de um porre. Que coisa triste. Ele está num banquete, um banquete digno de um rei. Seu coração era alegre, mas ele estava bastante embriagado. Nabal morreu como viveu. Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Cláudio, o que me deixa assim impactado no versículo 38, passado uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. É que Deus é quem faz justiça, amados. Não precisou ninguém tocar em Nabal. Esse homem arrogante, esse homem petulante, o próprio Deus tirou a vida de Nabal em retribuição pelo seu pecado. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Há um Deus que julga a terra, amados. Há um Deus que julga a terra. Talvez você conheça muitos Nabals que estão contando vantagem por aí, mas há um Deus que julga a terra. Talvez você conheça e conviva com muitos Nabals, que a impressão que eles têm é de que são eternos, que ninguém toca neles, que ninguém mexe com eles. Eu, quando vejo umas operações da PF, Polícia Federal, que pega os camaradas nas situações mais absurdas possíveis, logo cedo, tarde da noite, gente má, gente maldosa, gente que mata e manda matar, gente que sorri ao ver a desgraça dos outros sendo pego. Não é um senso de vingança, mas eu me lembro, há um Deus que julga a terra. Há um Deus que julga a terra. E os que não são encontrados aqui vão ser encontrados na eternidade. Há um Deus que julga a terra. Vitor, dá 2 cliques aí porque essa é forte. Diante da morte, não há apresentação de currículos. Você acha que vai ter? Todos são alcançados por ela. A diferença crucial está no modo como se vive antes da morte e não como se morre depois da vida. A questão que você precisa parar para pensar é como você está vivendo antes da morte. Agora, como você morre depois da vida, não é tão relevante. O homem ganancioso hoje, que se recusa a suprir as necessidades do pobre, que faz comentários abusivos a respeito destes, que mantém a carteira fechada quando são pedidos recursos para a obra do Evangelho, reclamando que a igreja fala muito em dinheiro, são idólatras. Eles não apenas adoram o dinheiro. No fundo, eles adoram a eles mesmos. E por fim, Deus nunca nos deixa lamentando pelos nossos mortos a vida inteira. Deus encerra o seu propósito na vida dos que foram e mantém sua misericórdia sobre os que ainda estão vivos. É Deus que, por graça, amados, por meio de Abigail, nos lembra
que muitas vezes nós somos tomados de uma ira, e somos tomados, meus jovens aqui, por um ímpeto de justiça que não procede de Deus. Nós precisamos confiar de que Deus impele as pessoas. Temática da nossa EBD. E que o nosso dia chegará também. E que aquilo que Hebreus vai dizer é realidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. A última tela para terminar. A nossa vida é uma dádiva de Deus. Por isso não temos o direito de estarmos vivos, é graça. Em Portugal há um cemitério numa cidade de nome Évora. Se o Senhor lhe der a oportunidade de ir a Évora, vá no cemitério Nossa Senhora dos Remédios. Chegando lá, visite a Capela dos Ossos, decorada com ossos humanos, retiradas dos antigos cemitérios da cidade. Essa Capela dos Ossos foi criada no século XVII por monges franciscanos que queriam ensinar sobre a transitoriedade da vida. Lembro-me do pastor Bené Soares Ferreira falando e narrando, porque ele esteve lá. As paredes e colunas do cemitério, da Capela dos Ossos, é ornamentada com ossos e crânios de cerca de 5.000 pessoas. Há inclusive 2 esqueletos inteiros, sendo um de criança, pendurados nas paredes. E há um aviso, logo na entrada. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. O poeta já disse que a vida é muito curta para ser pequena. A pergunta que não quer calar é se você quer morrer como Samuel ou quer morrer como Nabal. E a outra pergunta que não quer calar é se você, como Abigail, vai ser uma promotora de vida, uma apaziguadora ou uma geradora de morte, promotora da guerra, da desarmonia. Há uma escolha, olhe para mim, categórica, para a gente tomar. Agora eu entendi por que o narrador coloca a morte de Samuel e a morte de Nabal no mesmo capítulo. Para mostrar isso para a gente. É duro, gente. Ulisses Guimarães, que perdeu a sua vida no nosso litoral, costumava citar um filósofo alemão que dizia: no dia que vocês me virem num caixão, saibam que lá vai um homem contrariado. Alguém viu Ulisses Guimarães num caixão? Ele foi contrariado, mas foi. Eu não sei vocês, amados, eu não sei se é por conta dos 51 anos, a gente fica mais emocionado. Eu assisti o vídeo da Karina, por exemplo, 36 anos, 30 aí? Quantos anos? Nova.
Eu falei, meu Deus, o que é a vida? Abaixe sua cabeça. Eu não sei, eu quero parar para pensar com você. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é uma dádiva de Deus. Nós não temos o direito de estarmos vivos. Vida não é um direito, amados. Tem gente que fala o seguinte, eu tenho direito à vida. Você não tem direito à vida. Direito é algo que está no seu poder obter. A vida é uma dádiva, é um presente. Na perspectiva bíblica, na antropologia bíblica, o homem não tem um corpo, ele é um corpo. Faz parte da nossa identidade. E o nosso corpo é fraco, é frágil. Definha. Não importa a sua idade hoje, a sua força, o seu vigor. Um dia, não adianta você fazer plástica, desarmonização facial, não adianta você inventar moda. Todos vão ficar velhos e vão morrer. Todos. Não tem como. O que a gente está fazendo com a vida? Davi foi segurado por Abigail a não fazer justiça com as próprias mãos, para que ele não assumisse o reinado com o histórico de uma carnificina em Carmelo, aquela cidade próxima de Hebrom, que inclusive foi onde ele foi coroado rei pela primeira vez, em Judá. Deus está lhe livrando de viver uma vida dissoluta, de viver uma vida perdida, desvairada. Ele está lhe dando sentido. Ele está lhe dando uma resposta. Abaixe sua cabeça e diga, Senhor, que eu aproveite a vida que o Senhor me deu com responsabilidade. Eu não sei quantos anos nós temos de vida. Eu quero ter mais. A gente sempre quer ter mais do que a gente possa até imaginar e pensar. Mas nós precisamos viver a nossa vida como um investimento na obra de Deus. Porque é isso que vale a pena. Entregar os nossos dias para aquilo que de fato importa. O Salmo 90:12 tem muito disso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que chegará um dia e não está longe? Ah, queridão, vou repetir. Chegará um dia e não está longe, que a gente vai ter que se encontrar com aquele que nos deu vida. E na presença dele, o que vai fazer sentido não é o tanto de dinheiro que a gente conseguiu ajuntar, mas é o tanto de valor que a gente conseguiu dar. E Hebreus 9:27 diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Meu Deus, está aqui o seu povo. É chocante falar esses temas aqui. É chocante. Porque alguns de nós queriam ouvir mensagens positivas, entusiásticas. Mas a sua palavra é formada também de questões e assuntos e enunciados duros. O que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com essa vida que o Senhor nos deu aqui debaixo desse sol? Estamos de fato vivendo como se essa dádiva tivesse valendo a pena? Leva a gente a pensar nisso, Senhor. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Por favor. Enquanto os músicos vêm, eu só vou falar com você. Olha para mim aqui. Alguns aqui estão no início da vida. Uau! A gente olha assim para alguns meninos e meninas aqui, a Maria, o Benjamin, o Pedro ali. No início da vida. Alguns aqui já passaram assim do início. Tem muito tempo ainda, mas, poxa vida, já prejudicaram a carcaça com muita coisa que não valia a pena. Mas Deus está dando a chance. Alguns estão na metade da vida. A Bíblia fala que é 70, não é? Que é o limite, passando disso é canseiro, enfado. Tem gente que está aí, faltando uns 10, 15 anos para chegar. Alguns, talvez para si mesmos, estejam dizendo que estão próximos ao fim. Mas queridão, queridona, vamos combinar uma coisa? Nada disso importa. O que importa de verdade é a gente viver o tempo que nos resta para Deus. A gente sempre pode fazer algo mais para Deus. A gente sempre pode louvá-lo, exaltá-lo e consagrar nossa vida, nossos dons, nosso tudo para Ele. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos.
Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Ó Deus, que o teu povo ame estar em tua presença. Que o seu povo ame buscar a tua face. E ao sairmos daqui não possamos dizer a nós mesmos que o culto acabou. Porque o culto continua com a nossa vida. Que o Senhor dispense aos teus filhos e filhas nesta semana um tempo de bênçãos, de alívio, de socorro, de sustento. Que a nossa vida possa ser melhor vivida. Que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa morte possa ser em honra diante do Senhor e dos homens. Dá-nos pessoas como Abigail para nos colocar em equilíbrio e que sejamos como ela e Davi, amparados e amparadas sempre por aquele senso firme de que a sua vontade, Romanos 12:1, é boa, é perfeita e agradável. No nome de Jesus. Se assente, queridão, queridona, agradeça a Deus pela igreja. Participa com a gente da cantina.
Eu quero estar à porta para cumprimentá-los e cumprimentá-las. Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite. Que este culto tenha impactado a sua vida, em o nome de Jesus.